Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Sofá Amarelo. Obrigada por me ouvirem, obrigada por me darem feedback. Eu hoje vou falar-vos sobre perder peso. Perder peso, emagrecer, transformar o corpo. Tem muito a ver com estas questões também da aceitação corporal, da autoestima e também da relação que nós temos com o nosso próprio corpo. Mas tenho aqui uns pormenores terapêuticos que se calhar também vão mudar um pouco a vossa percepção em relação a esta questão. E este é um tema que vem muito a calhar porque eu ontem estive num evento e realmente ontem comi muita coisa que se calhar não deveria, mas também é assim, um dia de vez em quando está tudo certo, ok? E isto também é uma coisa importante para retermos. Que é esta questão da alimentação saudável, esta questão de termos alguns cuidados. Eu não sou apologista de dietas rígidas, ok? Mas esta questão de termos alguns cuidados é algo que nós devemos implementar no dia-a-dia, no cotidiano, mas podemos de vez em quando abrir exceções até para o nosso corpo não ficar carente. O nosso corpo e não só, a nossa alma também fica um bocadinho carente às vezes. Nós estamos cá também para viver, para experimentar, para saborear, ok? Agora vamos à questão realmente importante, que tem a ver com as questões de que normalmente não falamos quando o tema é este de perder peso ou emagrecer. Primeiro do que tudo, ninguém disse que vocês tinham que perder peso ou que tinham que emagrecer, ok? Ou seja, esta questão é logo a pergunta que vocês devem colocar a vocês próprios, porque muitas das vezes vocês acham que sim e têm uma obsessão em relação a isso, quando na verdade têm um corpo perfeitamente normal e saudável. Portanto, nós somos muito pressionados pelos mídias, somos pressionados pela sociedade em geral e já há muitos anos que esta questão dos corpos magros é um culto, mas isso não quer dizer que esteja correto e devemos analisar o nosso caso numa perspectiva de saúde, essencialmente, ok? Nós também sabemos mais ou menos quais é que são os limites daquilo que é saudável e daquilo que não é, e a nossa preocupação maior deve ser essa. Isso não significa, claro, que não deve existir alguma preocupação estética, ok? Tudo certo também. Ou seja, também devemos ter algum amor próprio e devemos ter amor ao nosso corpo o suficiente para também nos querermos sentir bonitos, atraentes, sensuais, etc. Agora, muito importante, muitas das vezes nós ganhamos peso. E agora pensem na metáfora que está por trás disto, não é? Nós ganhamos peso, pensem agora não em peso corporal, pensem não em gordura, pensem no peso que vocês ganham na vida. E aqui nós vamos para aquilo que nos pesa, para o que nos preocupa, para as responsabilidades, para o peso que sentimos nos ombros, para aquilo que carregamos. Estão a entender? Ou seja, o peso extra que temos tem a ver com o peso extra que trazemos na vida, em cima do corpo também, o que traz também muito cansaço. Então, normalmente, há aqui questões emocionais, obviamente, na base desta questão, quando ganhamos peso extra, quando ganhamos peso acima daquilo que seria considerado saudável. Isto tem a ver muitas das vezes com uma compensação ou pode ter a ver, por exemplo, com uma proteção. Agora eu vou explicar isto da proteção. Eu não sei se vocês sabem, mas quando existem abusos sexuais na infância, é muito comum as pessoas ganharem um peso além daquilo que seria razoável, às vezes roçando mesmo a própria obesidade, porque inconscientemente há aqui a ideia de que se não tiverem um corpo atraente, não vão atrair aquilo que é tóxico, não vão atrair violência sexual,
não vão atrair pessoas que possam de alguma forma trazer algum tipo de abuso sexual. E portanto há aqui uma proteção que aparece sob a forma de gordura corporal e de peso extra, neste caso muito extra. Então, por muito que esta pessoa faça dietas, enquanto não houver aqui uma terapia mais profunda em relação a essa questão que está na base, não haverá aqui mudanças relevantes a esse nível. Portanto, as dietas são um pouco ilusórias, no sentido em que as dietas não funcionam para toda a gente, as dietas trazem carências grandes e as dietas trazem também o efeito ioiô, que não é desejável, e portanto o mais importante neste caso é percebermos o porquê. Porque é que temos peso a mais? As glândulas estão todas a funcionar corretamente, ou seja, biologicamente está tudo bem no nosso corpo. E depois perceber, ok, emocionalmente, quando, isto é muito, muito importante em termos terapêuticos, quando é que eu ganhei peso? Traçar uma linha cronológica e perceber quando é que comecei a carregar mais peso comigo. E muitas das vezes aí vamos descobrir um episódio que pode ser, por exemplo, determinado emprego que nos trouxe determinados hábitos menos saudáveis, pode ser uma relação tóxica, pode ser uma mudança de país, e às vezes aqui depois já tem a ver com o próprio clima, ok? Por exemplo, eu quando fiz Erasmus na Dinamarca, eu ganhei muito peso, e na Covilhã também. O que é natural, porquê? Porque está mais frio, nós ficamos um pouco descompensados, mesmo assim, e ilusoriamente achamos que precisamos de mais comida para nos sentirmos mais quentes, para conseguirmos trazer aquele calor para o corpo. E portanto, e depois também provavelmente não fazemos tanto exercício físico, ou quando o fazemos não transpiramos tanto, não gastamos tanta energia, tantas calorias, etc. Portanto, há aqui várias questões que podem influenciar isto. Depois, falando ainda aqui das questões terapêuticas que estão na base desta questão, aquilo que nós ouvimos em casa, na família, portanto no lar, no núcleo familiar, quando éramos crianças ou adolescentes, especialmente na adolescência, é muito importante para a forma como nós analisamos o nosso corpo, avaliamos o nosso corpo, pensamos sobre o nosso corpo. Ou seja, se nos trouxeram aqui algum tipo de bullying a esse nível, isso ficou gravado no nosso subconsciente e nós passamos a fazer esse bullying a nós próprios. Às tantas já não há bullying externo, já só há bullying de nós para nós. E isto porquê? Porque aquelas crenças, aquelas críticas ficaram tão enraizadas em nós que nós passamos a ser esse julgador, esse juiz, nós próprios. E portanto já não precisamos de ninguém de fora para nos fazer essa avaliação negativa ou para nos trazer essa crítica, e somos nós os nossos maiores críticos. E portanto aí a única coisa a fazer, e a mais importante, é mudar as crenças que estão na base dessa questão, as crenças que estão lá a contaminar por completo a ideia que temos daquilo que é saudável, de como é que deve ser o nosso corpo, se somos ou não bonitos, se somos ou não sensuais, o que é certo e o que é errado, porque reparem, o que é certo e o que é errado, né? Já houve alturas em que um corpo roliço era um corpo não só saudável, mas muito sensual, não é? Depois passámos para o totalmente skinny, muito magrinho, e agora, por exemplo, temos o modelo Kardashian, não é? Em que temos uma cinturinha em que, se for preciso, tiramos umas costelas, mas depois pomos lá um peito e um rabo de uma mulher obesa. Ok? Pronto, eu agora também estou claramente a gozar com a situação, mas reparem, nós vamos atrás daquilo que está instituído como certo, e isso muitas das vezes não tem nada a ver com aquilo que é o nosso corpo. Então vamos fazer o quê? Vamos tirar costelas?
vamos fazer dietas radicais, vamos fazer lipoaspirações e fazer cirurgias plásticas para ter o corpo da Jennifer Lopez? Ou vamos trabalhar na aceitação do nosso corpo? Vamos trabalhar nestas questões emocionais que estão na base da forma como olhamos para nós próprios? E podemos até também, eventualmente, trabalhar a nossa autoestima, não é? Porque a aceitação começa por nós. Se nós começarmos, é muito como o leite matinal, não é? Se eu gostar de mim, quem não gostará? Basicamente é essa a questão. Mas pronto, esta questão do corpo tem a ver com... Eu já tive clientes de hipnoterapia que me falaram de bullying, portanto mulheres, de bullying feito pelos namorados e de frases que ficaram ali a vibrar, não é? Isto não pode acontecer nunca. Isto é aquilo que não pode acontecer. Mas também é muito importante nós termos todas estas noções e não permitirmos que isto aconteça. E essencialmente também gostarmos o suficiente do nosso corpo para cuidarmos dele. E quando eu digo para cuidarmos dele, isto tem muitas nuances, porque passa não só pela alimentação saudável, como passa por bons hábitos de sono, passa por praticar desporto, passa por eventualmente descansar. E reparem, está aqui outro ponto importante. O stress é uma das causas do aumento de peso, porque o nosso metabolismo não está a trabalhar de forma coerente, de forma harmoniosa, e está ali numa espécie de red light, está em modo de alerta máximo, a tentar ser um Fittipaldi, seja em termos profissionais, seja o que for, e portanto nós não damos tempo e espaço ao nosso corpo para ser e para estar de forma saudável, ok? E portanto, enquanto não saírem do stress, também não vão perder peso. Portanto, há aqui várias questões, estão a ver, muito importantes. Se vocês querem cuidar do corpo, vão ter que pensar em tudo isto e vão ter que pensar nas questões emocionais e naquilo que pensam sobre o vosso próprio corpo. É claro que, e isto é evidente, é claro que é sempre muito importante praticar desporto, é sempre muito importante ter uma alimentação relativamente saudável, sem exageros, e ter alguns cuidados, não é? Por exemplo, há pessoas que não comem durante muitas horas e depois quando comem perdem um bocadinho a cabeça. Isto também não é bom. Depois temos aquela questão de que há pessoas que pegam um gelado, eu quando falo em gelado é tipo um balde de gelado, ok? Ou um frasco de Nutella e não param de o comer, portanto só param de comer quando chegam ao fim da embalagem. Isto tem a ver o quê? Esta compulsão. Esta compulsão pode ter várias origens, mas eventualmente há um vazio, há ali uma ansiedade e nós estamos a tentar preencher esse vazio. Depois, mais uma questão. A questão dos ciclos circadianos. Isto é muito importante. Eu tenho amigas que trabalham por turnos, amigos, e quando o nosso corpo, quando nós não conseguimos dormir, assim um mínimo razoável, dá-se aqui um fenómeno no nosso cérebro, uma certa confusão, porque há uma descompensação, obviamente, não é? E então o que é que acontece? A nossa mente fica confusa e não consegue processar corretamente o que é que lhe falta. Na realidade, falta-lhe descanso e sono. Mas isto vai criar uma descompensação, esta confusão, no fundo, traz uma descompensação que obriga as pessoas, no dia seguinte, a comerem desalmadamente. Desalmadamente, é a palavra alma lá dentro. Curioso, ok? E porquê? Porque falta qualquer coisa naquela alma e naquele corpo, ok? Mas não era comida, era sono, era descanso. Só que, particularmente nesses dias, e digo-vos também nos dias de ressaca isto também acontece, e depois digam-me se não é verdade, que é, só vos apetece comer porcarias. Tipo, isto acontece, batatas fritas do McDonald's,
Comer fast food, basicamente. Comer coisas que têm um sabor bem intenso e ovos estrelados, por exemplo, mas basicamente em termos genéricos, fritos e salgados ou muito doces, porque lá está, há ali uma descompensação e nós estamos a querer trazer ao nosso organismo o que nos falta, que não é aquilo, ok? Há aqui um engano. Pronto, é assim, eu podia falar durante muito tempo sobre isto, mas isto é uma questão muito complexa e demorava muito tempo, e depois também há coisas que eu quero ensinar aos meus clientes. Então não vos posso dar tudo, não vos posso dar o ouro todo, mas eu espero que reflitam sobre estas questões e que analisem esta questão do peso e do corpo de outra forma, ok? Então espero que seja útil, pelo menos. Obrigada por estarem desse lado.